Olá, meus amores, bom dia! Estamos aqui para nossa recuperaçãozinha de português, isso mesmo. Aqui a tia colocou os assuntos que a tia irá cobrar na atividade avaliativa de recuperação. Que é, tia, quais são os conteúdos? A tia vai estar cobrando S, X, Z com som de Z. Sabemos que essas palavras, né, essas letras, elas confundem muito. A tia também vai estar cobrando palavras terminadas em osa, oso, esa, iesa, esa com S e esa com Z. E palavras terminadas em isá e isá. Essas aqui são as derivadas, quando eu vou derivar um verbo, né? Bastante. Tem umas dicas ótimas, maravilhosas. E o uso do dicionário. Então é pouco conteúdo. Só prestar atenção, a tia vai explicar um pouco sobre cada um deles. Vocês podem estudar pelo livro de vocês. Podem pesquisar em outros livros, pesquisar na internet. Fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Palavras terminadas em S, terminada em X, ou terminada não. Palavras que tenha S, X e Z com som de Z. Tia, como é que eu vou saber disso? Na hora de eu escrever, me dá uma dúvida danada, né? Devo escrever com S, com X ou com Z? Por quê? Porque todas essas palavras, todas essas letras possuem o mesmo som. Tem algumas diquinhas simples e é poucas, tá, gente? O correto mesmo, uma dica infalível é aquela: leia. Quanto mais você lê, mais você vai ter conhecimento das palavras e essa dúvida vai conseguir se afastar um pouco de você, tá certo? Mas as dicas pouquinhas são essas. Se eu vou escrever uma palavra e que o início dessa palavra tem um som de Z, então é Z, tá? Não se escreve X no início de uma palavra com som de Z, tá certo? Não se escreve um S no início de uma palavra com som de Z, escreve mesmo X, tá? Se eu vou escrever uma palavra e no início dela necessita som de Z, é Z mesmo. Zebra, zelador, tudo com Z. E no meio dessa palavra, como por exemplo, sozinho, tá? No meio da palavra também utiliza-se um Z, entre outras dicas, como por exemplo, né? Quando eu vou escrever uma palavra e após essa palavra, após um ditongo, eu necessito de uma letra que tem um som de Z, e aí vou colocar o quê? Um S. Como por exemplo aqui, eu tenho paisagem. Tia, o que é ditongo? Primeiro eu preciso saber o que é ditongo, porque eu não sei o que é ditongo. Ditongo é a junção de uma vogal, de uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal, tá certo? Quando eu separo a sílaba, elas vão ficar na mesma sílabazinha, tá? Aí é um ditongo. Se elas ficam em sílabas diferentes, não é ditongo, é um hiato, e essa regra não funciona para os hiatos, tá? Em um ditongo, quando eu tenho um ditongo que após ele eu necessito de um som de Z, não tem dúvida, é S em qualquer canto, é S, ó, paisagem, lousa e assim por diante. Se eu tenho uma palavra que nessa palavra tem um ditongo e após o ditongo eu necessito colocar uma letrinha com som de Z, é S, tá bom? E aqui a tia colocou, né, o Z, o X que confunde mesmo, como por exemplo que eu tenho exame, tá? Porque o Z, o X, além dele pegar o som dele, o som do CH, o som do KS, o som do Z, ele, né, representa um monte de som, e isso dá para confundir bastante. Em relação à utilização do Z no início e no meio de uma palavra, utiliza-se Z mesmo. Após um ditongo, utiliza-se S com som de Z. Em relação ao X, só com conhecimento mesmo, tá? Exame, exemplo e assim por diante. Aqui, quando eu utilizo oso e o osa com S e não com Z, né? O S com som de Z. Quando que eu utilizo o oso, tio, um osa? Quando eu tenho um substantivo e eu vou derivar um adjetivo. No caso aqui eu tenho o substantivo carinho. Carinho é um substantivo.
Quando eu vou derivar esse substantivo para um adjetivo, seja carinhoso, ou seja, carinhosa, utiliza-se S. Do mesmo jeito, aqui com o substantivo amor. Eu tenho o substantivo amor e eu vou derivá-lo, esse substantivo, em um adjetivo. Amoroso, amorosa. Utiliza-se S com som de Z. Quando é que eu utilizo ESA com Z e ESA com S e ESA com Z? Simples, simples, simples. Aqui, quando eu tenho um substantivo que eu vou derivar o adjetivo, eu utilizo S. Já nesse caso é invertido. Quando eu tenho um adjetivo que vou derivar o substantivo, eu utilizo-se com Z. Aqui eu tenho um adjetivo fraco e eu vou derivar o substantivo fraqueza, então utiliza-se Z. Na primeira, para utilizar S, eu tenho o meu substantivo, derivo um adjetivo, utilizo-se S. Quando eu tenho um adjetivo que vou derivar um substantivo, utiliza-se Z. Fraco, adjetivo, fraqueza com Z é o meu substantivo. ESA com S, quando é que eu utilizo? Eu utilizo ela quando eu estou tratando de um título de nobreza, né? No caso, duquesa, né? Duquesa é o feminino de duque, né? Então, quando eu estou utilizando um título de nobreza, utiliza-se com S, duque, duquesa. E também quando eu estou me referindo a um adjetivo pátrio. O que é isso, tia? É um adjetivo relacionado à origem, né? Nasceu aonde? Eu nasci no Japão, então eu sou uma japonesa. Adjetivo pátrio, utiliza-se S. Não, tia, não nasci no Japão, nasci foi na China, chinesa. Não é um adjetivo pátrio no feminino, então utiliza-se S. Tia, quando eu devo utilizar na minha palavra a terminação izar com Z, izar com S. Simples, simples. Se eu tenho uma palavra e eu vou derivar ela em um verbo, eu vou analisar o final da minha palavra. Se no final da minha palavra é utilizado uma S, a derivação dela é com S. Se for utilizado um Z, a derivação é um Z. Tia, e se não for utilizado nem um Z e nem um S, eu faço o quê? A derivação é com Z, tá? Vamos aqui a alguns exemplos que a tia colocou. Eu tenho suave. Na palavra suave não faz uso do S no final aqui, né? Nem na última sílaba, nem no final. Então, quando eu derivo o meu verbo suavizar, eu utilizo um Z. Aqui eu tenho o exemplo da palavra cicatriz, tá? Na palavra cicatriz, eu já tenho um Z no final. Quando eu vou derivar o verbo dessa palavra, cicatrizar, permanece com Z. Já na minha palavra pesquisa, como eu tenho um S já no final dela, pesquisa, quando eu derivar o verbo dessa palavra, vai permanecer com S, pesquisar, e assim por diante. E por último, nós temos o uso do dicionário. Tia, como é o uso do dicionário? Eu sei que o dicionário é um livro gigantesco, né? Olha aí, imagina como é que eu vou conseguir encontrar uma palavrinha pequena nesse mundo de palavras. Muito bem. O dicionário, as palavras dele são organizadas em ordem alfabética. Todas com A, todas com B, todas com C. Eu não vou encontrar uma palavra que inicie com C lá juntos com as palavras iniciadas com F. Não, ele é organizado tudo em ordem alfabética. Cíntia, eu preciso encontrar uma palavra, sim. Mas essa palavra, a primeira letra é um S. Quando eu chego lá no S, eu tenho quase que 15 páginas de todas as palavras com S. Aí você vai eliminando pelo número de letras, vai para a segunda letra, para a terceira letra e assim por diante, que a tia vai mostrar já. As palavras, né, que aparecem no dicionário, nem sempre elas aparecem da
forma em que nós pronunciamos, né? Como, por exemplo, familiares. Não vai aparecer familiares, e sim familiar, né? Ela vai estar sempre nessa forma. Se for um verbo, o verbo comeu, eu quero saber o que significa o verbo comeu, não vai estar lá comeu, vai estar comer, vai estar na forma nominal, né? No infinitivo. Essas palavras que aparecem no dicionário, né? Aparece a palavra, o significado. Cada palavra dessa ela é conhecida como um verbete de dicionário. Eu tenho uma determinada palavra, sei que uma única palavra ela apresenta diversos significados. E quando eu tenho um verbete de um dicionário que tem vários significados, como é que eu vou saber que são significados diferentes? Ela vem sempre enumerado com uma sequência numérica, tá? Eu tenho lá a palavra manga, muito bem, linda e maravilhosa a palavra manga. Aí tá a separação silábica, não é em todos os dicionários que aparece desse jeito, tá? Mas a maioria deles aparecem assim. Tá a palavra manga, vai estar a separação silábica da palavra manga, vai estar em destaque a sílaba tônica man, okay? E vai estar a classe gramatical dessa palavra, vai estar dizendo que é um substantivo. E em alguns dicionários tem até a colocação dessa palavra em uma frase, né? Tem o significado e tem a colocação da palavra em uma frase. Às vezes tem 3, 4 significados. Então, a palavra manga, tia, bora lá. Primeiro significado, né? Já disse, manga, a separação silábica, a sílaba tônica é a classe gramatical que pertence. Então, vamos lá, manga. Aí vai lá o numeral 1, que é o primeiro significado. Aí pode estar dizendo que é uma fruta. Terminou. Coloca-se esse nome manga com o sentido de fruta em uma frase. Concluiu, vai lá para o numeralzinho 2, segundo significado, né? É parte de uma camisa e assim por diante. Então, os diversos significados presente em uma única palavra de um dicionário é possível identificar através de uma sequência numérica. Ela vai estar sempre seguindo uma sequência numérica. 1, 2, 3. E às vezes, tia, quando aparecer a mesma palavra 2 vezes no dicionário. Por quê? Como, por exemplo, né? Digamos aqui que eu tenho o nome quilo. E o nome quilo apareceu 2 vezes. Como é que eu vou saber o que é isso, tia? Gente, quando uma palavra aparece 2 vezes no dicionário, ela apresenta 2 vezes no dicionário, ela também vai estar com uma sequência numérica, tá? Vai estar um númerozinho elevado. Tá lá o nome, elevado umzinho, aí tá todos os significados daquela palavra. Quando ela apresenta abaixo, aí tá novamente aquela palavra, com o 2 elevado, todos os significados daquela palavra. O que é isso, tia? É porque essa palavra, elas têm origens diferentes, não são da mesma origem, por isso aparece 2 vezes, mas é mais difícil, tá? Em relação a como eu devo procurar as palavras em um dicionário, eu vou por ordem alfabética. Que é isso, tia? Como é que eu consigo aqui uma ordem alfabética? Aqui a tia colocou 4 palavrinhas, todas as palavras iniciadas com M. Vamos colocar ela em ordem alfabética para saber quem vem primeiro, quem vem depois no dicionário. Tia, o que eu devo fazer? Primeiro eu vou analisar a primeira letra dessas palavras. Ok, tia, isso aqui é muito fácil. Então, achei a primeira, M. A segunda, primeira letra da segunda palavra, M. A primeira letra da terceira palavra, M. A primeira letra da quarta palavra, M. Vamos para a segunda letra? Sem problema, tia. A segunda letra da minha primeira palavra é um A. A segunda letra da minha segunda palavra é um A. A segunda letra da minha terceira palavra é um A. E a segunda letra da minha quarta palavra é um A. Então, todas as 4 começam com ma. Então, vamos para a terceira letra. Aqui eu tenho um D. Muito bem, tá? Já nessa outra palavra, eu também tenho um D. Na minha outra palavra, permaneço com D. E na minha outra palavra, minha última, eu também tenho um D. Então, eu percebi que as minhas 3 primeiras letras de todas as palavras são iguais. Vamos para a quarta letra. E, tia, eu vou parar até quando? Até quando você conseguir diferenciar, tá? Quem vem primeiro, quem vem depois. Enquanto não conseguir, vai até o final. No momento vai conseguir, né?
Na minha primeira palavra, a quarta letra é um A. Na minha segunda palavra, a quarta letra é um R. Então já tem diferença. Quem vem primeiro, o A ou o R? Ô, tia, é claro que é o A. Então até agora, madame está em primeiro, né? Passei para a segunda, eu tenho R. Passei para a terceira, eu tenho U. Então o A, ele vem antes do R e vem antes do U. Essa é a minha primeira palavra. Ok. Primeira palavra, madame. Depois do A aqui, nós temos o R, 2R, e nós temos o U. Quem vem primeiro, o R ou o U? Ah, tia, quem vem primeiro é o R, claro, né? Não, tia, tô em dúvida. Claro, ordem alfabética, tá? Quem vem primeiro é o R. Então, eu tenho duas. Eu tenho madrugada e eu tenho madrinha. Todas duas é com R. Mas após o R, a minha 1, 2, 3, 4, a minha quinta letra é um U de madrugada. A minha quinta letra de madrinha é um I. Quem vem primeiro, o U ou o I? A tia é o I. Então, madrinha é a minha segunda palavra. Logo, madrugada será a minha terceira palavra. E por último, eu tenho maduro como minha quarta palavra. É assim que eu consigo classificar a ordem alfabética. Quem vem primeiro, quem vem depois em um dicionário, tá certo?